De girar a pauta, falar agora sobre uma coluna da Daniela Lima no nosso site. A Dani traz uma apuração sobre as últimas posições do ex-governador de Minas Gerais. Zema atacou o Supremo Tribunal Federal, cresceu nas redes sociais e em grupos de pesquisa. Isso tudo preocupa, é claro, rivais, né, do Zema, que é pré-candidato à presidência da República. A colunista Daniela Lima apurou que ele passou a aparecer nos grupos focais de pesquisa da equipe de marketing e também dos rivais, da própria dele e dos rivais, como alguém a ser observado. Acendeu uma luz amarela na centro-direita. Zema usou o Supremo e a crise de imagem no Supremo como uma catapulta, afirma aqui a Dani, ouvindo as fontes. Os ministros da corte morderam a isca e levaram o empresário ao noticiário. Marqueteiros começam a achar que o passe de Zema, pelo menos para vice, vai subir e o Supremo que se cuide. Bom, Beto, a gente viu as últimas declarações aí do Zema, o embate com o Gilmar Mendes, que, enfim, acabou falando bobagem mesmo, né? Incorreu, inclusive, na prática de homofobia ao tentar rebater críticas de Zema. É isso, e levantou a bola para o Zema. Cabo eleitoral, eu diria, do ex-governador mineiro. O Zema, Diego, ele se notabilizou por ser uma figura que tenta ser extravagante nas redes, né? Ele ficou conhecido no Brasil inteiro como o camarada que apareceu comendo banana com casca. Enfim, o famoso tudo vale para poder aparecer. Agora, ele representa um eleitorado muito importante, que é o eleitorado mineiro. A gente sempre fala que essa eleição vai ser decidida por um percentual de eleitores que não são nem lulistas nem bolsonaristas, que vai oscilar de 2% a 4% do eleitorado. E algumas praças são fundamentais, sobretudo as regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Salvador e Belo Horizonte. Então, nesse sentido, quando a gente olha para Minas, a gente vem mostrando, as pesquisas vêm mostrando nos últimos 20 anos, como Minas é o termômetro definitivo. Para o lado que os mineiros vão, costuma ser o lado que define a eleição. Então, o Zema, consciente disso, ciente desse poder, tenta a todo custo, na verdade, se projetar como um candidato a vice do Flávio. Ele se apresenta como candidato a presidente, mas, na verdade, eu acho que fica evidente que o desejo dele é ser o vice do Flávio e estar nessa disputa para ser o melhor dos vices. A gente escuta muito a Tereza Cristina, ex-ministra da Agricultura do Bolsonaro também, por ser uma mulher, como um nome forte. Mas o Zema se coloca nessa chapa como dizendo, olha, eu vou trazer esse swing state decisivo, esse estado pendular, decisor de votos, que é Minas Gerais. E para isso, o que parece ser é que o Zema está se dispondo a fazer o trabalho sujo para o Flávio Bolsonaro, e é do jogo. O Flávio virou uma espécie de Flavinho Paz e Amor, ele não fala de nenhum tema polêmico e, nesse caso, ele não compra briga especificamente com o TSE, com o STF, porque ele, Flávio, tem muito a dever a esse STF, porque sabe que esse tipo de problema agora para ele não seria desejável, ele tem que tentar moderar a imagem, então ele não compra briga para o STF. Mas ter um vice na chapa, que pode ser o chicote do STF, como o Zema está se predispondo a fazer, pode ser muito útil para o Flávio Bolsonaro. E isso, digamos assim, faz com que o Zema cresça. Ele aumentou a popularidade dele na rede social e, com isso, ele pode estar se cacifando para ser vice. Lembrando que ele é do Partido Novo, que a gente costuma dizer que é mais bolsonarista que o Bolsonaro, né? O Partido Novo é o partido que sempre fechou mais questão que o próprio PL em todas as excentricidades do ex-presidente. Então, nesse sentido, poderia ser uma forma, esse ataque, porque depois desses ataques da escorregada do Gilmar Mendes, o Zema dobrou a aposta e botou mais um vídeo ofensivo. Obviamente, ele tem um legado não muito alvissareiro. Teve um governo do estado que não conseguiu pagar sua dívida, não apresentou resultados expressivos, mas tem essa capacidade de ser o porta-voz virulento do bolsonarismo. E isso pode, sim, de fato, garantir o sonho dele, que é ser vice do Flávio. Ô, Josias, quero passar a bola para você, lembrando que nesse fim de semana houve muita repercussão entre os integrantes da direita nas redes sociais. O próprio Nicolas Ferreira, deputado federal pelo PL em Minas Gerais, ele declarou apoio a uma chapa formada por Flávio e Romeu Zema, afirmando que Bolsozema daria muito certo.
ele disse que acha o Zema uma excelente escolha, só que ele disse que uma mulher também encaixaria e poderia somar com um público feminino, somente isso. Bolsa Zema daria muito certo, né? Porque saiu uma reportagem que afirmava que ele falava sobre a parceria do Flávio com uma mulher seria interessante por ter o alcance do público feminino, mas para não dizer que é contra o nome do Zema, o Nicolas também falou que o Bolsa Zema daria muito certo, Josias. O Romeu Zema claramente se tornou um problema, sobretudo para o Flávio Bolsonaro, porque ele divide o eleitorado de Minas Gerais, pode roubar votos que seriam estratégicos para o Flávio Bolsonaro, na briga que trava contra o Lula, né? Então, para o Flávio Bolsonaro, a essa altura, seria melhor atrair o Zema para o seu projeto, como parceiro na vice-presidência. Agora, é muito curiosa a trajetória do Zema, porque ele chama a atenção não pelas ideias, mas pela caricatura em que se tornou. Dias antes de polemizar com ministros do Supremo, sobretudo com Gilmar Mendes, que o Zema deveria mandar erguer uma estátua para o Gilmar Mendes numa das principais praças de Belo Horizonte, porque, de fato, o Gilmar se consolidou como cabo eleitoral do ex-governador de Minas Gerais, né? Ao reagir às provocações do Romeu Zema, o Gilmar Mendes como que pavimentou a trilha em que o Zema vem sapateando sobre a imagem do Supremo, que sabemos não anda muito bem, né? Então, está muito bem assessorado. O marqueteiro do Zema é o Renato Pereira, que é um profissional experiente e transformou a casta do judiciário no alvo preferencial do Romeu Zema. Agora, dias antes, o Zema havia apresentado um esboço do seu plano de governo. E no mercado das apostas políticas, o Zema é visto como um candidato favorito, de fato, a virar vice do Flávio Bolsonaro. Nas diretrizes do programa, que ele expôs em São Paulo, num evento grandioso, ele ganhou a aparência, o Zema, de uma espécie de sub-Milei. Ele mimetizou essa retórica contra as castas, que levou o Javier Milei à presidência na Argentina, batizou o seu programa de Brasil sem intocáveis, muito bem marketado o Zema, e adotou uma agenda ultraliberal, anti-establishment, pró-mercado. E a diferença é que, em vez da motosserra empunhada lá pelo Milei, o Zema usa um serrote, e ele é mais seletivo do que disruptivo. Então, o Milei comprou briga com a casta política, o Zema surfa a onda que leva o caso Master para baixo das togas do Alexandre Moraes, do Dias Toffoli, elege o Supremo como seu inimigo institucional, diz que vai acabar com a farra dos intocáveis, mas o plano dele não toca na casta dos políticos que industrializam emendas para roubar o orçamento. O Zema propõe privatizar 100% das estatais, criar empregos sem CLT, reduzir a idade para a aposentadoria, sugere enxugar benefícios sociais, expulsar do Bolsa Família o que ele chama de marmanjões, que não querem trabalhar, mas ele não toca na casta dos empresários que mamam isenções fiscais e tributárias. De resto, o Zema quer menores infratores, transformar criminosos de facções em terroristas, como deseja o Trump para o Brasil, mas promete soltar o Bolsonaro e os seus cúmplices. Então, esse projeto dele, que foi exposto, como disse, numa solenidade em São Paulo, não chamou atenção. Então, ele virou atração desse subgrupo da sucessão presidencial quando apostou na caricatura, a caricatura do inimigo dos intocáveis do Supremo. Isso lhe rendeu muito acesso nas redes sociais, ele cresce, o número de seguidores dele cresce a olhos vistos, muito, é um crescimento até exponencial, mas é preciso ver que se isso vai se traduzir em votos, né? Então, como disse, tomado pelas ideias, ele não entusiasma. Agora aqui, causou algum rebuliço nas redes sociais com esse lero-lero do anti-intocáveis, né? Agora é preciso ver se isso vai
as pesquisas vão mostrar, as próximas, se isso rendeu voto ou se foi só marola de rede social. Muito bom, pessoal. Vou chamar um intervalo agora. No próximo bloco, vamos falar sobre aquelas questões relacionadas à extrema-direita. Durante o fim de semana, houve trocas de ataques e o Nicolas disse que o Jair Renan parece uma topeira cega. Depois do intervalo, a gente vai entender o contexto. Fica aí que a gente volta já. No YouTube, seguimos ao vivo. Deixe seu like aí na nossa transmissão. Josias, agora entender se esse arranque do Zema vai ser pontual, né? Porque a corrida eleitoral, ela é longa, né? Então, pode ser uma questão que agora viraliza, mas serão tantas outras até outubro, né? É verdade. O único caminho possível para o Zema e para o Ronaldo Caiado, que, aliás, virou um asterisco, né? Perto do desempenho do Zema, ninguém fala mais em Ronaldo Caiado, né? E o Caiado tem por trás dele uma estrutura muito mais potente em termos partidários, né? O PSD é um partido com grande difusão no país inteiro. O Novo é um partido nanico, né? A despeito disso, o Zema tem um desempenho mais eloquente do que o Caiado. Agora, ambos precisam, para chegar ao segundo turno, e eles são competitivos, segundo o Datafolha, no eventual segundo turno contra o Lula está mais bem posto do que ambos, mas eles não são azarões, seriam competitivos se chegassem ao segundo turno. Agora, para chegar lá, eles precisam roubar votos do Flávio Bolsonaro. Não vão tirar votos do Lula, evidentemente. Precisam roubar votos do Flávio Bolsonaro. E para que isso ocorresse, eles teriam que ser um pouco mais elucidativos, se não agressivos, em relação ao Flávio Bolsonaro, mostrar se há algum diferencial possível em relação ao Zema e Caiado e o Flávio Bolsonaro. É o fato de que o Zema e o Caiado conduziram 2 mandatos nos seus respectivos estados, Minas Gerais e Goiás, e receberam boas avaliações do eleitorado local. Não tem a mesma dimensão no Brasil, mas no âmbito estadual foram bem avaliados. E poderiam alegar que tem uma experiência que o Flávio Bolsonaro não tem. A experiência do Flávio Bolsonaro é administrar lá uma lojinha de chocolate que foi usada para lavar dinheiro da rachadinha. Agora, eles não estão fazendo isso. Então, é muito mais difícil para eles chegar ao segundo turno se não estabelecerem algum tipo de contraponto em relação ao Flávio Bolsonaro. Então, vamos ver. Até aqui é uma marola de rede social, o movimento do Zema. É preciso ver se isso vai se traduzir em votos, Diego. É isso aí.